Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo do Pro Enem. Mais uma aula ao vivo de Biologia. Hoje começando às 7h30, meu fuso horário tá diferente. Meu fuso horário tá esquisito porque dei aula na terça, dei aula na quarta. Eu tô aqui, tô mexido. Sabe quando tu chega de viagem? Eu não sei, porque eu sou professor. Não ganho tanto assim pra fazer tantas viagens. Trabalho muito, não tenho tempo pra fazer tantas viagens. Mas eu sei que você sabe porque você é uma pessoa abastada. Você é uma pessoa de posses. Você é uma pessoa rica, ao menos de conhecimento. Olha que clichê bonito. Olha que clichê bacana. Já começamos bem. Já começamos. Não chega a ser uma piada. Não chega a ser uma piada de alta qualidade. Mas já é um clichê. Já tá valorizando a aula. Rapaziada, sejam todos muito bem-vindos. Antes de começar a nossa aula, que você já sabe qual é o tema. Provavelmente você já baixou o material. Mas caso você não tenha baixado o material ainda, aqui a sua direita, a minha esquerda, eu demorei um tempo aqui para lembrar que é trocado, que é invertido, mas aqui à sua direita existe um link em algum local do espaço-tempo aqui do lado, onde você consegue fazer o download do material. Então se você já tiver feito ou se você for fazer agora, você vai descobrir que hoje falaremos sobre o sistema respiratório. Sim, meu bem, falaremos sobre o sistema respiratório humano, né? A ideia hoje não é fazer a comparação da evolução do sistema respiratório, até porque a gente vai eventualmente falar disso em outras aulas quando estivermos trabalhando o reino animal. Mas antes de entrarmos no sistema respiratório, eu gostaria de lembrar algumas coisas importantes. A primeira é que, como estamos à distância, aquele recadinho padrão de sempre, como estamos distantes, você precisa interagir comigo. Sim, eu fiquei sabendo de uma combinação entre vocês e o professor Viug, aquele mequetrefe que usa bermudas laranjas, restart, Viug restart, e dá aula descalço, porque não sei qual é o problema aqui. Sabe o que é? Na verdade eu sei qual é o problema. É carpete no chão. Se metesse um porcelanato gelado no inverno, não ia ter um safado desse dando aula descalço. Mas carpete, quentinho, macio, gostosinho, aí as pessoas ficam aqui de pezinhos descalços. Vamos fazer uma campanha de doação de calçados, né, pro Arthur e pro Viug, que tá espalhando isso. Vai saber quem vão ser os próximos a dar aula descalço, né? O Paulo Apris, por exemplo, é um cara de humanas, né, um cara de história, um cara hippie, um cara que provavelmente daqui a pouco vai estar dando aula de... Como é que é o nome daquela roupa, Rodrigo? Eu não sei se tem um nome para aquilo. Aqueles camisolões gigantes, assim, de hippie. Acho que é um camisolão gigante, deve ser o nome técnico para isso, né? Camisolão gigante. Feito de cânhamo, né? Você vai aquele camisolão gigante. Então as pessoas estão mudando muito. O comportamento das pessoas aqui está muito estranho. Acho que é a atmosfera louca. Ó a conexão, atmosfera, sistema respiratório. Estamos chegando. O nível da piada, o nível do humor está aumentando. Mas voltando, então você vai interagir conosco através das redes sociais. Quais são as redes sociais que você vai interagir conosco? Facebook, você vai entrar lá em facebook.com/proenem, você nos acha. E você vai procurar no Twitter, no Twitter, onde você vai procurar por @proenemoficial. Tem mais alguma rede social, Rodrigo, além do Twitter e do Facebook? Instagram. Tem o Instagram. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu vou usar o Instagram? Se você tivesse visto a fantástica aula ontem de evolução industrial e biológica, ao final da aula eu lancei aqui uma promo. Que na verdade eu depois em casa fiquei pensando 2 vezes se eu realmente vou dar essa camisa para alguém ou não, porque a camisa ficou muito maneira, muito personalizada. Mas já que eu fiz essa promessa em rede nacional, em rede internacional que sai intergaláctica, os ETs estão nos vendo, já que eu lancei eu vou ter que despachar essa camisa para algum lugar do país. E eu espero que seja no Rio de Janeiro a pessoa que ganhar, porque fica mais barato o Sedex. Mas caso você seja da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, ou do Acre, eu mando pra você também, não tem problema. Ontem teve uma menina que pediu pra eu mandar um beijo do Acre, esqueci o nome dela, eu mandei depois pelo Twitter. Beijo pra você que é do Acre, eu esqueci o seu nome, desculpa. Mas qual era a regra da competição pra você ganhar essa camisa? Era justamente usar um Instagram também.
todos os dias, a partir de hoje, né? Ontem não conta, a partir de hoje, contando mais 2 semanas, ou seja, mais 2 semanas minhas de aula, você vai postar no Twitter. Acabei de cuspir muito aqui. Deixa eu só engolir essa saliva, perdão. Você vai postar no Twitter, você vai postar no Facebook e você vai postar no Instagram uma foto sua assistindo as nossas aulas, ou resolvendo questões do caderno de questões, ou fazendo o simulado, que eu não sei se é uma boa, de repente você acaba de fazer o simulado, depois você tira foto para poder postar, ou tira foto antes, esperando o simulado começar. Simulado no sábado, não é, Rodrigo? Sábado, né? O Rodrigo estava viajando ali, concentrado nas paradas técnicas e eu aqui desvirtuando o menino, perdão. Sábado, né? Então tu pode tirar essa foto e sábado e domingo conta nessa promoção também. Por que conta? Não tem aula, mas tem aula, não tem aula ao vivo, mas tem aula gravada. Então se alguém mandar no sábado e domingo, essa pessoa já fica à frente de quem não mandar, de quem não fizer essa hashtag. Então o que você vai fazer? Você vai tirar a sua foto estudando, assistindo parada do ProEnem, vai marcar no Instagram, tem que ser aberto o perfil, tá? Em todos os casos, perfil do Facebook, do Twitter e do Instagram pra gente poder ver. Então você vai marcar lá o ProEnem, @ProEnem oficial, não, @ProEnem apenas no Instagram. Você vai marcar o ProEnem e aí você vai compartilhar isso no Facebook e no Twitter e vai me marcar nas fotos também, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, porque aí eu vou procurar depois. E você vai taguear, além de marcar o ProEnem e de me marcar, você vai taguear isso com o hashtag ProEnem ao vivo. Então assim, eu vou ter 3 etiquetas lá na tua foto para poder achar. Vai ter a etiqueta do ProEnem, marcado como pessoa no Instagram, vai ter a minha etiqueta e vai ter o ProEnem ao vivo. São 3 formas que eu vou te achar para poder achar sem dúvida, não ficar contando errado. E aí você vai fazer isso, hoje já está contando, a partir de hoje, mais 2 semanas. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça e quarta. E mais, tá? Não sei agora quantas semanas eu contei aqui, mas você vai contar 2 semanas direito e vai fazer, tá? Quem tiver maior número de postagens vai levar essa camisa. Eu lavo, obviamente, primeiro, jogo meu perfume por cima. Não, né? Tem a menor necessidade. Vou botar um bom amaciante na roupa e mando para você por Sedex com minhas cartas de recomendação para que você entre numa universidade, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas peraí, e se 2 pessoas mandarem fotos todos os dias? Em nenhum momento das regras está escrito que a pessoa precisa mandar apenas uma foto por dia. Então, se você for maluco e ficar postando várias fotos marcando ProEnem, marcando com a hashtag ProEnem ao vivo, maiores as suas chances. A camisa tá aí, não estou cobrando, só preciso que você me marque para eu saber que você está estudando. Demorou? Bom, então vamos começar a nossa aula, que já gastamos tempo demais falando de redes sociais. Vamos começar a nossa aula falando sobre o sistema respiratório. Rapaziada, quando você está acompanhando, e você vem acompanhando, que eu sei disso, quando você está acompanhando as aulas gravadas, as aulas que a gente preparou com extremo carinho, aula de sistema digestório, se eu não me engano, quem preparou foi o professor Hélio, se eu não estiver enganado, mas tenho quase certeza que foi. Se não foi o professor Hélio, foi o professor Bruno. Quando vocês estão acompanhando lá o sistema digestório, a gente fala sobre alimentação e entra numa lógica de eu preciso de alimentação para obter energia. Aí a gente fala do mecanismo de digestão, as quebras, a absorção dos nutrientes e tudo mais. Ótimo. Só que a gente pega esses nutrientes que passaram para a corrente sanguínea através do intestino delgado e joga esses nutrientes espalhados pelo corpo através da corrente sanguínea também. Tá. E esses nutrientes, quando entram nas suas células espalhados pelo corpo, eles fazem o quê para oferecer energia? Aí você tem que puxar um conteúdo que não é de sistemas, que não é de fisiologia humana, mas é lá na citologia. Quando a gente estava estudando a célula e estudando respiração celular e fermentação, a gente discutiu que os nutrientes, pensando principalmente em gorduras e carboidratos, as principais moléculas energéticas, esses caras eles entram nas células, são quebrados para a produção de energia através da respiração celular, através da fermentação, no caso das gorduras, através de um processo conhecido como beta-oxidação, que não é cobrado para vocês. De forma alguma. E eu sei que vocês são malucos agora, tarados do inferno, e só porque eu citei esse nome, vocês vão querer anotar e estudar e tudo. Não, esse nome não cai pra gente, felizmente não é cobrado. Dá um conteúdo a menos pra gente se preocupar. Então, se a gente juntou essas 2 coisas na nossa cabeça, o sistema digestório fornecendo esses nutrientes energéticos e a respiração celular, a fermentação, quebrando esses nutrientes para liberação de energia, a gente conecta, por exemplo, que a respiração celular só consegue fazer isso quando ela é uma respiração celular, e por ser uma respiração celular, aeróbica. Ela demanda oxigênio. Daí aquela pergunta simples assim, por que você precisa respirar? Aí normalmente o aluno fala assim, eu tenho que respirar para obter oxigênio, porque sem oxigênio não tem vida. Tá, e para que serve o oxigênio? O oxigênio serve para te manter vivo. Tá, como que ele te mantém vivo? O oxigênio mantém vivo através da respiração.
Tá, e pra que você precisa respirar? Ah, para obter oxigênio. Tu fica dando um looping, tu entra num looping infinito, cara. Não esquece isso. A gente precisa respirar para obter gás e oxigênio e para jogar o gás carbônico fora, que é tóxico no nosso corpo. A ideia hoje é entender como é que isso funciona, quais são os detalhes desse processo. Então, quando a gente pega o sistema respiratório, quando a gente pega qualquer sistema, é interessante entender a anatomia desse cara, tá? Muito parecido com o que é o sistema digestório, circulatório. O sistema respiratório ele também é formado por uma série de tubos, beleza? Como se você tivesse pego um encanamento na tua casa. Pegou vários tubos, conectou esses caras, amarrou esses malucos bonitinhos, né? Qualquer marca de material de construção queira patrocinar o programa, tá aceitando. Vai, conectou esses tubos, conectou esses tubos, e aí você conectando esses tubos, você permite, então, não só que o ar entre e saia, como que ele seja absorvido e passe para a corrente sanguínea, que é o local de transporte de tudo, basicamente, no teu corpo. Qual é a anatomia? O que a gente tem no sistema respiratório de importante? Bom, primeiro a gente tem que parar para pensar por onde conseguir ou eliminar esses gases respiratórios. Por onde entram e saem oxigênio, gás oxigênio e gás carbônico. Bom, tem dois lugares possíveis, né? A gente, em geral, faz isso pelas fossas nasais, vulgo nareba, né? A gente faz isso pelas fossas nasais, mas sim, dá para respirar pela boca também. E aí vem sempre aquela pergunta clássica. Pô, dá para respirar pelo nariz e dá para respirar pela boca? Isso são duas perguntas, na verdade, né? Primeira pergunta, por que não respirar pela boca? Segunda pergunta, por que dá para respirar pela boca? Eu vou te responder a segunda pergunta. A primeira pergunta eu queria que você me mandasse a resposta. Por que não se deve respirar pela boca de forma geral? Salvo raras exceções, algumas práticas de alguns esportes, por que não se deve respirar pela boca? Você sabe como é que você vai mandar isso, né? Você vai mandar com o hashtag ProEnem ao vivo. Então você vai pensar, poxa, o que eu faço no nariz que eu não faço na boca, o que tem de vantagem num que não tem vantagem no outro, e que por isso inviabiliza ou reduz essa facilidade ou essa necessidade, essa capacidade de respirar pela boca, tá? Então vamos pegar as fossas nasais, que elas sim fazem parte do sistema respiratório. O que tem nas fossas nasais? Bom, na pontinha do nosso nariz a gente tem tecido cartilaginoso, que é justamente para manter essas fossas nasais abertas, né? Na ausência desse tecido, que é flexível aqui na pontinha do nariz, as peles, a concordância tá maravilha, tá desde ontem. Mas tudo bem, nesse caso nem tá tão errado não. Mas a pele, ela acabaria fechando, né? Esse tecido muscular que a gente tem aqui é muito delgadinho, isso ia acabar fechando, colapsando o nariz, e ia dar para respirar. Então a gente precisa respirar, ter essa pontinha de cartilagem, e aqui mais em cima, onde fica, por exemplo, apoiado aqui o meu óculos, a gente tem tecido ósseo, a gente tem osso mesmo, né? Não só tecido ósseo, a gente tem um órgão, osso, aqui em cima, dando maior rigidez. Isso mantém essa cavidade, essas duas cavidades abertas, são duas cavidades separadas por um septo nasal, né? Que é isso aqui do meio, que se continua em cartilagem até encontrar com o osso, o septo nasal ósseo, mais para dentro. E separa essas duas cavidades que depois vão jogar tudo no mesmo lugar. Mas o que acontece ali no nariz, além de passar ar? A gente tem no nariz duas substâncias, na verdade uma substância e uma estrutura que são muito importantes. Primeiro que a gente tem no nariz, cabelo. A gente tem pelos no nariz. Esses pelos, eles até recebem um nomezinho técnico, esses pelinhos que ficam aqui nas fossas nasais, eles são chamados de vibríceas. Teve uma vez, quando eu era moleque ainda, moleque assim, devia ter uns 15 anos, estava começando ali a sair mais um pouquinho, né? Minha mãe estava começando a me dar um pouquinho mais liberdade para sair. Eu lembro que eu fui numa festinha assim, né? Pô, mexendo mó, 15 anos, festinha. Isso o quê? Garoto, pô, molecão, homem, cara, homem, faço de tudo na festa, sou independente. Aí eu lembro que eu fui na festinha, cheguei numa menina, eu tenho 1,71 de altura. Sim, 1,71, eu valorizo esse 1 centímetro, porque eu não vou jogar ele fora. Não vou falar que eu tenho 1,70, eu tenho 1,71 de altura. E então é muito fácil que tenha pessoas mais altas do que eu, pelo que vocês já perceberam quando eu entro aqui. E sempre todos os professores que estão ao meu lado são mais altos que eu. Então eu lembro que eu fui chegar numa menina, e a menina ela era um pouquinho mais alta que eu, ela devia ter, sei lá, 1,75, 1,70 e pouquinho, né? Era um pouquinho mais alta que eu, então assim, eu tava olhando levemente pro alto pra ela. Ela devia até ter um pouquinho mais disso, devia ter 1,80 de repente. Tava olhando assim levemente pro alto, de baixo pra cima pra ela. E aí, cara, eu lembro que quando a gente tava de longe, assim, né, que eu avistei a menina, assim, tava ali, né, pô, 15 anos, como, garotão ali, ó, doidaço, viradaço, enlouquecido de Coca-Cola, alucinado, que é diabetes, lá no teto, altaça. Aí a gente, pô, de Coca-Cola, ela de Coca-Cola no canto dela, avistei, né? Teve aquele Olhar 43 aqui, aquele meio de lado, assim que vai chegando. Ninguém conhece a música Olhar 43 do que assiste a gente, né? Isso já significou alguma coisa na década de 80 e 90, tá? Assim que a gente se avistou, cara, eu fui chegar na menina, né? A menina, pô, menina gatinha, menina bonitinha. Aí eu falei assim, vale a pena investir. O máximo que eu vou conseguir é um não.
Fui chegar na menina. Quando eu cheguei na menina, trocando ideia, eu falei assim, pô, vou a tática básica de sedução masculina. Qual é a tática básica de sedução masculina? Deixe a mulher falar. Se você deixar falar, você primeiro corre menos risco de falar uma bobagem que ela não gosta. Segundo, que ela vai se sentir mais à vontade, porque ela se sentiu merecida. E aí eu cheguei na menina, e deixei a menina falar, né? Tô, né, jogando sempre aquelas perguntas, sempre pra saber mais sobre a vida dela, pá, não sei o que, fulana, não sei o que, sou da onde, faz o que, estuda onde, não sei o que. Tô conversando com ela. Só que assim, foi o tempo de fazer conscientemente, deu tempo de fazer tipo umas 2 perguntas. Eu fiz assim, pô, qual é o teu nome? Você quer? Pô, de onde você é? Você estuda onde? Fiz umas 2 perguntas. Da segunda pra terceira ali, na resposta da segunda, eu que tava olhando assim meio que de baixo pra cima, eu notei, manja Jack Sparrow, aqueles cabelos desgrenhados, aquela barbinha meio esquisita. Não gosto de não falar barbinha meio esquisita não, porque você começa a me sacanear. Mas, cabelo desgrenhado. Meu irmão, eu notei aqueles dreads do Jack Sparrow, do Piratas do Caribe. Eu olhando de baixo pra cima, notei, era praticamente isso, cara, pulando do nariz dela. Assim, não tem que cortar, não tem que arrancar as vibriças, não é pra depilar o nariz, pelo amor de Deus, tá? Tem que ter as vibriças ali, tem que ter os pelinhos ali. Mas dá pra dar uma parada de leve, porque senão os pelos começam a saltar das suas órbitas nasais e fica um negócio escroto. Eu sei que da segunda pra terceira pergunta, eu tava olhando os pelos do nariz dela e imaginando assim, cara, que bacana, será que ela lava? Será que ela passa, é tipo dread, ela passa cera? Porque dread não pode lavar, tem uma parada que não pode lavar, fica fedendo. Mas será que o nariz dela fica fedendo? Porque se o nariz dela ficar fedendo, ela vai sentir esse cheiro. Será que ela tá se sentindo fedorenta? Será que é por isso que ela não tá tão confiante? Cara, eu fiquei imaginando essas paradas e assim, sabe quando você tá olhando pra pessoa, mas você não tá olhando pra pessoa, você tá olhando pro nariz dela, pra espinha dela, qualquer coisa assim? Eu tava olhando ali pros pelinhos do nariz, cara, e vidrado ali, ó. Vibriça, 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 vibriça. Não sabia o nome ainda na época, mas vibriça, 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 vibriça. E só isso. Então assim, recado, amigos, homens, meninas, árvores. Aparem, não depilem, não pode, mas dá aquela paradinha, aquele tesourinho assim, dá aquela paradinha, faz bem, tá? Por quê? Por que não pode depilar também as vibriças? Não dá para depilar as vibriças porque esses caras são instrumentos importantes de filtração. O ar tem muita poeira, a gente tem muitos esporos bacterianos, esporos fúngicos, paradas que não são legais pra gente. E se a gente inspira esse ar e joga isso com esse tanto de coisa ruim até os pulmões, chega uma hora que os pulmões vão ficar obstruídos. Então isso obviamente, no longo prazo, vai dificultar a nossa respiração. Então a ideia é que essas vibriças, elas ajudem a filtrar o ar, tá? Então partículas de poeira vão ficar grudadas. Só que, qual é a parada? Para ficar grudada, para formar a meleca, aquele negócio legal que você tá ali, pá, o que é que tô fazendo o quê? Nada. Aí vem aquela mão com aquela propriedade própria, que a mão ela tem uma alma própria, ela vem assim e no nariz. Quando você vê, você tá tirando aquela meleca fazendo assim, ó. Consistente. Ou então você vê assim, tá meio molinho, acho que vou ficar resfriado, né? É quase que uma previsão do tempo no caso de previsão de doença. Para formar a meleca, não basta ter só as vibriças, a gente precisa também que haja a produção do muco. O muco ele tem muita água no muco e muito carboidrato, né, que a gente chama de mucopolissacarídeo. Esse nome não é tão relevante para vocês não, mas é só para entender que é isso que forma o catarro, né, essa secreção nasal. Então, bate nos pelinhos, os pelinhos estão molhados, umedecidos pelo muco e gruda, que é o que acaba formando a meleca. Além disso, quem já por um acaso caiu, bateu de rosto, tomou uma porrada numa briga, qualquer coisa assim, a gente sabe que qualquer encostão no nariz, cara, sangra. E sangra muito. Escorre o melado aqui que tu não vê mais nada. Assim, até parar de sangrar é uma desgraça. Por quê? O nosso nariz, as nossas fossas nasais, elas são extremamente vascularizadas. Tem muitos capilares sanguíneos ali. Então qualquer pancadinha rompe esses capilares sanguíneos. Eles são muito fininhos, eles são em grande quantidade. É difícil, demoram tanto tempo até isso coagular, até haver a coagulação sanguínea. Mas qual é a importância de ter os vasos sanguíneos ali? A gente não tem absorção de gases ali, então para que os vasos? Está circulando sangue o tempo inteiro, sangue quente, com resíduo do calor produzido através do metabolismo energético. Isso aquece o ar. Então, quando a gente junta esses 3 processos, aquecer o ar, filtrar o ar e umedecer esse ar, né, através inclusive do muco, quando a gente junta esses 3 processos, aquecimento, filtração e umedecimento, a gente pega as 3 funções básicas de respirar pelo nariz. É por isso que a gente faz essa respiração, ou por isso que é tão importante respirar pelo nariz, tá? Inspira, joga esse ar aquecido, limpinho, umedecido, e aí ele vai passar para a faringe. A faringe é um cara que a gente já falou lá no sistema digestório. É um canal que comunica a cavidade nasal à cavidade oral, à cavidade bucal.
Por isso que tem aquelas paradas, aqueles malucos, né, que colocam a camisinha pelo nariz e tiram pela boca. Eu sempre torço para que essa camisinha esteja limpa, não usada, né? Macarrão, pessoa que vai tá tomando Coca-Cola e vem aquele gás pra cacete, a pessoa vai rotar, sai Coca-Cola pelo nariz. Estão conectados. Sistema digestório e respiratório estão conectados aqui na altura da faringe, tá? É um tubo extremamente importante, a função dele é simplesmente conexão. E aí o ar que entrou pelas fossas nasais, depois de passar por esses 3 processos, segue pela faringe. Se fosse o alimento, ele ia ser desviado para o esôfago. Lembra que na faringe existe uma região chamada de glote e uma tampinha, que é a epiglote. Quando a gente engole alguma coisa, se você fizer agora assim, ó, bota a mão aqui na altura do gogó, mesmo meninas, né, que tem menorzinho, coloca aqui, ó, engole saliva mesmo, faz assim, ó. Quando você engole saliva, essa cartilagem aqui, ela sobe. Isso é justamente o movimento muscular que está empurrando a epiglote. Ela fecha. Ela fecha quem? Ela fecha a comunicação da faringe com a laringe. E por consequência, ela acaba deslocando a passagem do alimento, do líquido, da faringe para o esôfago, que não está representado aqui porque a gente não está trabalhando no sistema digestório. Então o alimento ele passaria da faringe para o esôfago, mas como a gente está respirando, o ar ele vai passar da faringe para a laringe. Professor, faringe e laringe são muito parecidos, como é que eu vou lembrar quem é que vem primeiro, quem é que vem segundo? Animal, você sabe ler, crie seus próprios truques. Olha, o que é diferente entre faringe e laringe? Ah, professor, é um tubo cartilaginoso. Não, cala sua boca. Eu estou pensando que é diferente entre faringe e laringe a primeira letra. Começa com F ou começa com L. Começa com F de faringe ou com L de laringe. Só botar em ordem alfabética. Quem é que vem primeiro, F ou L? Vou dar um tempo para você pensar, que eu sei que tem uma galera que tem uma dificuldade com isso. Tem uma galera que está vindo lá do A ainda, que F e L é difícil de botar em ordem. Muito distante, muito para depois do alfabeto, muito para o meio, né? É igual tabuada. Tabuada é fácil você pegar os últimos números da sequência de 10 e os primeiros números. Aquela galera que está ali no tanto vezes 7... tanto vezes 8 é difícil de fazer. Então, achou? F vem antes do L, né? Então, faringe vem antes da laringe. Ah, professor, mas e se eu virar de cabeça para baixo? Morra, tomara que você bata de cabeça e você morra. Tomara que isso aconteça com você. Não estraga o caceta do exemplo, tá? Então, vai passar da faringe para a laringe. A laringe é aquela região que ela já é um tubo um pouquinho mais comprido e para não fechar eu vou ter vários anéisinhos cartilaginosos. Esses anéis cartilaginosos eles mantêm a laringe aberta. Uma coisa importante ali na laringe é que além disso a gente tem na laringe as pregas vocais. Ah, professor, não são cordas, são membranas, tá? Mas não são membranas esticadinhas como cordas não. Elas são como se fossem membranas fechando um tubo. Não fecham, porque se fechassem o ar não passaria por ali, mas elas cobrem parte dessa abertura do tubo. Quando o ar que a gente inspira e expira passa por ali, vibra essa membrana, que é a corda vocal, e isso permite a fonação, tá? Então, a parte da laringe, que é um tubo curtinho relativamente, depois disso vão aparecer os anéis cartilaginosos. Depois da laringe, o ar que passou da faringe para a laringe vai chegar à traqueia. Aí a gente começa a ter um tubo maior com esses anéis cartilaginosos que não são fechados, na verdade não chega a ser um anel, é um negócio meio em U. Ele fecha ali ele fecha não, ele recobre a traqueia. Por quê? Se a traqueia não tivesse esses anéis cartilaginosos externos, ela ia acabar fechando. E aí ia ter o mesmo problema, o ar não ia passar. Tá? Então até agora o que a gente fez? A gente conduziu o ar até a laringe, um local importante relacionado à fonação, e quando chega a traqueia, aí tem um detalhe importante. Quando a gente estava estudando tecido epitelial, a gente falou de um tipo de tecido que era um tecido pseudo-estratificado. Quando a gente chega na traqueia e depois, na sequência da traqueia, ramifica para os brônquios e os bronquíolos, que são a ramificação dos brônquios, quando a gente está na traqueia, nos brônquios e nos bronquíolos, a gente pega um tecido que é pseudo-estratificado e que ele é ciliado. Por que isso, galera? Repara que quando a gente inspira, o ar entra com um monte de partículas que ficam presas nas vibriças. Agora, imagina que você é um vírus. Imagina que você é uma bactériazinha. Você acha realmente que você, microscópico, vai ficar embarreirado por estruturas tão grosseiras como as vibriças? Não. Claro que pode acontecer, mas não é um filtro tão eficiente assim. Então, quando a gente chega a partir da traqueia, né, da traqueia para baixo, o epitélio ele é um epitélio ciliado porque os cílios são estruturas da membrana, são prolongamentos da membrana dessa célula. Então, já são estruturas microscópicas. E mais, lembra, o cílio tem movimentação, ele é uma estrutura de movimentação. Então, ele fica batendo sempre ali, né, chicoteando de baixo para cima. Há uma produção de muco muito intensa também, e essa movimentação faz com que
vírus, bactérias, partículas pequenininhas que entraram através da respiração, se prendam a esse muco e o cílio vai empurrar isso até que vai chegar aqui a tua faringe, você vai fazer aquele famoso... E aí vem aquela pergunta clássica do trote da faculdade. Cospe ou engole? Se você engolir não vai fazer tanto mal, porque isso vai parar no teu estômago, tu vai matar as bactérias que estiverem por ali, salvo uma bactéria muito do mal que tenha entrado, tá? Então, em geral, não tem problema grave engolir. Mas, obviamente, se você puder expelir e jogar isso fora do seu corpo, sem fazer nojeira, sem dar aquela escarrada, não tem a menor necessidade. Você não é mais homem porque você cospe no chão. Você não é mais homem porque você dá uma escarrada quando vê uma pessoa. Não faça isso. Vá até um banheiro, uma pia, tá? Eu também não sei qual é a... Porra, 90% dos homens, né? Tu tá ali num banheiro... aí tem aqueles mictórios, né, individuais. Tu tá ali, pá, fazendo teu pips, e aí do lado não, porque tem a zona de respingo, né, a zona do respeito. Teu mictório, um mictório vazio, do outro lado tá o cara ali fazendo também. Meu irmão, 90% dos homens avistam um mictório sem ter a necessidade de cuspir. Não sei qual é a relação, meu irmão, não sei explicar biologicamente por que o cara, pra fazer xixi, tem que cuspir. Não sei qual é a dele, mas faz. Ok, você tá no banheiro masculino, ninguém espera higiene, né? Ninguém espera uma pessoa super educada. Mas voltando à traqueia. Então aqui a partir da traqueia a gente tem esses anéis cartilaginosos, mantém a traqueia, os brônquios e os bronquíolos abertos e um epitélio que é ciliado, que vai ajudar ainda mais no processo de filtração. Bom, a traqueia ela vai se ramificar em 2 brônquios e a partir desse momento eu já estou entrando no espaço que é o espaço do pulmão, tá? Um pulmão para um lado, um pulmão para o outro, né? Nós temos 2, por isso 2 brônquios, um para cada lado. Esses brônquios, eles vão se ramificar em estruturas menores. E a gente usa um sufixozinho lá na biologia, que é o íolo. Então, eu tenho um brônquio, que é uma estrutura grande. Se ele se ramifica, ele dá origem a estruturas menores. Daí a gente falar em bronquíolos, tá? Ou a gente vai falar em bronquíolos primários, secundários, terciários, simplesmente pelo seguinte. A primeira vez que ramificou, primário. Ramificou mais uma vez, secundário. Ramificou de novo, terciário. Até que isso vai chegar no finalzinho, na extremidade desse tubinho. E aí a gente já não vai mais falar em bronquíolo. Aí a gente dá um salto e amplia uma estrutura do nosso pulmão, que são os alvéolos pulmonares. O alvéolo pulmonar ele é um cara extremamente importante. E a gente tem milhões de alvéolos pulmonares em cada pulmão. São muitos saquinhos desses enrugadinhos. Eu tenho que tomar cuidado com os termos que eu uso. Você fala saquinho enrugadinho, você fica pensando em bobagem. Mas são várias estruturas dessas enrugadinhas aqui que são chamadas de alvéolos. Por que esses caras são importantes? Se eu tivesse um pulmão que fosse uma verdadeira sacola, como se fosse uma sacola de mercado, quando você inspirasse ou expirasse, o ar ele ia entrar e ia ter o contato só dessa membrana. Vou até voltar. Ele ia ter essa área de contato aqui para realizar as trocas gasosas, para que você absorvesse gás oxigênio e jogasse o gás carbônico fora. Quando você pega um pulmão que está todo preenchido, a área de contato do ar com o tecido é muito maior. E melhor, os alvéolos eles são todos circulados por capilares sanguíneos. Capilares são aqueles vasos fininhos, né, do diâmetro de um fio de cabelo, por isso capilar. Esses capilarizinhos vão ser os caras responsáveis por pegar o gás oxigênio e jogar o gás carbônico para dentro do alvéolo. Então ele veio lá de repente do músculo trazendo um gás carbônico, chega aqui, joga esse gás carbônico para dentro do alvéolo e o ar que entrou, fez todo aquele caminho desde as fossas nasais até os bronquíolos, está cheio de oxigênio, vai passar esse gás oxigênio para os capilares, beleza? Umazinha só para a gente sair, ô Rodriguinho, olha só. Não, vou fazer uma pausinha só para hidratar as minhas pregas. Não posso hidratar minhas pregas vocais, senão eu afogo. Mas para dar uma hidratada na faringe. Mas é coisa rápida, olha só. O gás oxigênio, imagina que isso daqui é a parede do alvéolo, beleza? Isso daqui é o capilar sanguíneo, que está intimamente ligado a esse alvéolo, ok? Quando o gás oxigênio ele entra no alvéolo, ele entra com uma pressão maior do que está aqui dentro desse capilar. O que significa essa pressão maior? Significa que tem mais oxigênio dentro do alvéolo do que tem no capilar. Por essa diferença de pressão dos gases, o gás oxigênio passa de dentro do alvéolo para o sangue. E o gás carbônico que veio sendo trazido de todas as regiões do teu corpo, resultantes lá da respiração celular aeróbica, esse gás carbônico que está vindo, ele também está em maior pressão dentro do capilar do que no alvéolo. Então ele vai passar do local de maior pressão, ou seja, do local onde tem mais gás carbônico, para o local onde tem menos gás carbônico. O gás oxigênio passou do local onde tem mais oxigênio para onde tem menos. Então eu fiz as trocas gasosas. Joguei gás oxigênio para o sangue, joguei gás carbônico do sangue
para o alvéolo. Esse gás carbônico vai fazer o sentido contrário que a gente falou, né? Então é alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe, fossas nasais e você expira. O que acontece para que esses gases eles sejam trocados? Acontece uma diferença de pressão, uma diferença de quantidade de gases. E essa troca de gases, e aí vem um termo importante para a gente, essa troca de gases, ela recebe o nome de hematose. Hematose é a mesma coisa que troca gasosa. Demorou? Rapaziada, espero que vocês tenham curtido, mas ainda tem muito mais aula pela frente. Então vamos só fazer um intervalo rápido, beber aquela aguinha rapidinha, um cafezinho, um negocinho, e a gente já volta. Não enrola muito, que a gente vai voltar muito rápido, beleza? Beijo, tchau. Tchau, até daqui a pouco.
Estamos de volta, amiguinhos. Falei que era rápido. Hoje é corrida, hoje é parada aqui rápida, voraz, veloz e exclusive. Lembrar não, na verdade avisar que o professor Viug, alguém mandou uma mensagem ontem pedindo ao Viug um macete para decorar volume do Prisma, acho que foi isso. E ele tá lá quebrando a cabeça tentando fazer uma música. Só que ele tá sendo auxiliado pelo Arthur. Ele estava, sei lá, papo de 1 hora tentando fazer 2 frases, rimar 2 frases. Aí o Rômulo, que é o cara manjado de várias coisas, manjado das literaturas, o cara chegou lá e falou assim, pá, rima isso com isso, fechou. Escolhe o ritmo. Em 2 segundos o Rômulo resolveu o problema que os caras estavam demorando meia hora. Mas vai ter, parece que vai rolar uma musiquinha. Eles estão escolhendo lá o ritmo, estão botando a batida. Eu sugeri que fosse o Wesley Safadão, que eu acho que combina, é uma parada que combina com o âmago do Viug. Bom, mas vamos voltar. Qual é o esquema aqui? A gente estava discutindo que... Ah não, ficou faltando uma parada importante que vocês estão me cobrando. Sim, eu já ia esquecer novamente. Esquecemos de captar essa energia intercinética, intergaláctica, interdinâmica, intermolecular, interpolar. Então você se prepara, Mamutinho, por favor, seja um rapaz dedicado à sua profissão e se posicione às pickups. Então, dedicado à sua profissão, pareceu tão profundo isso, né? Então você se prepara, amigo. Ainda que atrasado, because now... Vamos voltar então para a aula, agora já energizados, agora na disposição aqui de várias carreiras do negócio. Vamos lá, então o que a gente estava discutindo? A gente estava discutindo o processo de hematose. O processo de hematose, ele equivale a essa troca gasosa. Pensa em hematose, pensa em botar oxigênio para o sangue, pegar gás carbônico que está no sangue e jogar para dentro do alvéolo. Isso é hematose, beleza? Hematose pulmonar, hematose alveolar. Quando esse oxigênio ele passa para o sangue, o gás carbônico que veio até o alvéolo, eles têm processos específicos para que isso aconteça. Como é que esse oxigênio que entrou no sangue vai chegar dos seus pulmões até o dedão do seu pé, até o cérebro, até o fígado, o pâncreas ou qualquer outro lugar? Ou como é que esse gás carbônico que foi produzido nesses lugares chegou até aqui? Existem processos para que isso aconteça. E aí a gente precisa entender quais são esses processos. Para o transporte, por exemplo, do gás oxigênio, existem 2 possibilidades, né? Ou esse gás oxigênio é transportado diretamente no plasma, vamos lembrar que é a parte líquida do sangue, então o gás está dissolvido no líquido, é como se você estivesse colocando açúcar na água. Você preparou uma solução de açúcar, né? Imagina que agora, ao invés de botar açúcar, você botou gás oxigênio, beleza? Então, uma das possibilidades é dissolver ele no plasma, só que uma quantidade ínfima de oxigênio é transportada assim, você pode botar ele na casa dos 3 a 5%, e o restante todo é transportado ligado à hemoglobina. O que é a hemoglobina? Só para lembrar, no nosso sangue existem os glóbulos vermelhos. Se a gente voltar uma imagem, aqui nos capilares, quem são essas bolotinhas? Essas bolotinhas são justamente os glóbulos vermelhos, as hemácias. Então, quando o gás oxigênio ele passa para o sangue, ele avista esse glóbulo vermelho, que é uma célula que não tem núcleo, mas, para compensar, ele desempenha uma função muito particular, porque dentro desse cara tem uma proteína chamada de hemoglobina. A hemoglobina é aquela proteína que a gente já discutiu, formada por, ela é um polipeptídeo, formado por 4 cadeias proteicas diferentes, né? 2 cadeias alfa, 2 cadeias beta, e cada cadeia dessa carrega um grupo M. O que é o grupo M? É um grupamento férrico. Então, quando o gás oxigênio ele avista os glóbulos vermelhos, ele avista os eritrócitos, ele fica com uma tara alucinada pelo ferro que está dentro da hemoglobina, que por sua vez está dentro da hemácia. Hemácia é a célula, hemoglobina é a proteína que está dentro da célula, que contém ferro. Então esse oxigênio, ele se liga ao ferro, se liga dentro da hemoglobina, dentro da hemácia, desculpa, a hemoglobina, e quando a hemácia for sendo carregada pelo sangue, ela vai levando gás oxigênio junto. Por isso que a gente sempre pensa na hemácia como a célula responsável pelo transporte de gases. Essa ligação entre a hemoglobina e a hemácia, ela recebe um nome. Ela é chamada de HBO2, né? Hemoglobina ligada ao oxigênio, ou o nome por extenso seria oxihemoglobina. Oxihemoglobina é essa ligação que existe entre essas 2 moléculas. É uma ligação instável, tá? Por que ela é instável? Porque se eu ligasse oxigênio e hemoglobina com muita força, quando isso chegasse ao cérebro, por exemplo, a hemoglobina não ia soltar o oxigênio. Ela ia voltar para os pulmões carregando esse mesmo gás. Então, na verdade, ela tem que chegar lá no oxigênio, onde a pressão de oxigênio... ela tem que chegar ao cérebro, onde a pressão de oxigênio está baixa, e soltar isso. Ela está cheia de oxigênio, então o sangue está com uma pressão alta de oxigênio, e ela vai jogar para onde tem uma pressão menor de oxigênio, que é o cérebro, o pâncreas, o dedão do pé ou qualquer outro lugar. Show? Tem pergunta, Rod? Pergunta aqui, a Beatriz Lima, ela pergunta qual a diferença entre o charme e o funk. Eu não consigo isso. É sempre bem na minha cabeça. Qual é a diferença entre hematose e ventilação pulmonar?
Então, hematose é o processo de troca dos gases. É esse processo que eu mostrei de passar o gás oxigênio para o sangue, pegar o gás carbônico que está no sangue e jogar para o alvéolo. Isso é hematose. Ventilação é o processo de contração muscular, é o processo que a gente chama de processo biomecânico de encher os pulmões e esvaziar os pulmões. Isso é ventilar, tá? Mais pra frente, mais pro finalzinho da aula, eu vou te mostrar o que é necessário para controlar o ritmo respiratório, fazer com que você hiperventile ou hipoventile, tudo bem? Mas a ventilação é isso, é o encher e esvaziar pulmões, que permite, por sua vez, que a hematose ocorra, tudo bem? Então, voltando pra cá, mais alguma lá, Rods? Não, a galera só respondeu lá a pergunta que você tinha feito. Ah, a pergunta que eu tinha feito Caraca, mas agora saiu um bloco aqui. A pergunta que eu tinha feito no primeiro bloco. Tá, português eu tô deixando em casa. Agora não quero... Porque tá muito perigoso, tá muito violento o Rio de Janeiro. Não dá pra ficar carregando português pra todo lado. Eu deixo em casa. Deixo em casa o perigo de ser assaltado. Sim, a galera respondeu. Eu vi que a maior parte da galera respondeu. Tá bonitinho, só vou fazer uma correção, tá? Teve algumas pessoas mandaram que no nariz a gente tem cílios, que por isso permitem a filtração do ar, o que não acontece na boca. Não só não acontece a filtração, como não acontece a umidificação, como não acontece também a filtração, umidificação, qual que tá faltando? Filtração, umidificação e aquecimento. Nenhum dos três processos acontece, tá? Mas o adendo que eu queria fazer não são cílios, são pelos. Cílios são estruturas da membrana citoplasmática das células. Isso daqui não, isso aqui é formado por proteína e é pelo, é vibriça, tudo bem? Então no nariz não tem cílios, tem pelos. Bom, além do oxigênio, que a gente já descobriu como é que ele é transportado, como é que ele se move, a gente precisa se preocupar como pegar o gás carbônico e trazer o gás carbônico até os pulmões. Como é que esse processo acontece? Três formas possíveis. Ou ligado, dissolvido lá no plasma, que é o mesmo esquema do gás oxigênio, só que ao invés de você mandar dos pulmões para o resto do corpo, você está mandando do resto do corpo para os pulmões, dissolve, mistura o gás carbônico ali no plasma sanguíneo e leva. Também, uma parte muito pequenininha, muito insignificante do gás carbônico é transportado assim. Aí a gente bota tipo 1%, 2% só transportado assim. Ligado à hemoglobina. Então, no outro caso, a gente tinha a oxihemoglobina, que a gente vai falar na carbohemoglobina, que é o HbCO2. Quando o gás carbônico ele sai de uma parte qualquer do seu corpo, digamos, o músculo do seu braço. Quando esse gás carbônico sai do músculo, do bíceps, e entra na corrente sanguínea, ele entra na hemácia, se liga à hemoglobina, não se liga ao grupamento férrico da hemoglobina, tá? Mas ele se liga à hemoglobina para ser transportado. É uma possibilidade, a gente vai ter ali 10% mais ou menos de transporte assim, e todo o restante do gás carbônico é transportado de uma forma indireta, que é uma forma que a gente conhece como íon bicarbonato. Então, nesse caso, a hemoglobina ela não é o principal transportador de gás carbônico. A hemácia transporta gás carbônico? Sim, também. Mas não é tão importante no transporte de gás carbônico quanto é no transporte de gás oxigênio. Fique esperto com isso, tá? Como é que eu formo esse tal desse íon bicarbonato? A parada é o seguinte, o CO2 que está saindo do músculo, por exemplo, ele entrou em contato com esse círculo aqui que vamos acreditar do fundo do coração que seja a hemácia. Quando o gás carbônico ele entra na hemácia, ele pode se ligar à hemoglobina para formar a carboglobina, ou esse gás carbônico ele pode seguir um outro processo. Esse gás carbônico ele pode reagir com a água que está dentro da hemácia. Quando o gás carbônico reage com a água, ele forma esse cara aqui, ó, H2CO3. O H2CO3 é o ácido carbônico, que se dissocia muito rápido, ele se desmonta muito rápido. Você sabe que ácido em solução libera H+. Então o que acontece quando o ácido carbônico se forma? Ele solta um H+, e fica um HCO3-. Esse HCO3- é justamente o íon bicarbonato, que não fica dentro da hemácia, ele sai. Então o gás carbônico entrou, não se ligou à hemoglobina, não é isso que eu estou querendo, reagiu com a água e no final de tudo formou íon bicarbonato, que sai da célula e é carregado no plasma, tá? A outra opção seria justamente ligar à hemoglobina. Galera, um ponto importante, por que produzir esse íon bicarbonato? Ah, professor, o que acontece quando chega no pulmão? Um ponto importante também. Quando chega no pulmão, isso tudo volta. Então isso está carregado no plasma. Quando chega lá nos pulmões, entra na hemácia, vira ácido carbônico reagindo com H+, solta a água, solta o gás carbônico sai da célula e acontece o processo de hematose. Então, na verdade, isso daqui é um processo que tem mão dupla, tá? É de duas vias, ok? Mas por que formar esse íon bicarbonato? O íon bicarbonato ele é um cara importante não só como uma forma de transporte do gás carbônico. Na verdade, ele tem uma função maior. Ele tem uma função de controle dos movimentos respiratórios. Mas antes disso, eu queria só fazer uma outra observação, queria fazer um outro parênteses. Lembram dessa notícia aqui? Essa notícia é de 2013, tá? Mesmo que você não tenha visto essa especificamente, você pode ter visto uma similar.
Laudos confirmam 100% das mortes por asfixia e superlotação na Kiss. Lembra daquele acidente gravíssimo que aconteceu na boate Kiss, lá no Rio Grande do Sul? Que foi um acidente que causou muitas mortes. O que acontece no incêndio, rapaziada? A pessoa necessariamente vai morrer carbonizada? Ela necessariamente morre pelo contato com as chamas? Não. Em geral, nem é isso que acontece. Em geral, o que leva, na verdade, à morte é a asfixia. Por quê? Quando existe esse tipo de combustão incompleta de matéria orgânica, a gente pode acabar liberando monóxido de carbono, CO. Ao invés de ser CO2, que é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, a gente libera CO. O problema é que, enquanto o oxigênio e o gás carbônico, eles se ligam à hemoglobina e se soltam com facilidade, em uma ligação instável, tanto a oxihemoglobina quanto a carbohemoglobina são instáveis, elas se prendem e se soltam com facilidade. Quando a gente inspira monóxido de carbono, a afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina é uma afinidade extremamente alta, inclusive mais alta do que o oxigênio. Então pode ter menos monóxido de carbono no ambiente do que tem oxigênio. E ainda assim, se a hemoglobina precisasse escolher alguém, ela não vai ligar o oxigênio, ela vai ligar justamente o monóxido de carbono, porque a afinidade molecular é maior. E um outro problema, além dessa hemoglobina se ligar ao gás carbônico e deixar de pegar o oxigênio, quando isso chega lá nas suas células, eu não solto esse gás. E mesmo que solte, o monóxido de carbono tem afinidade pelo ferro. E adivinha onde tem ferro? Na cadeia respiratória. Então, ao invés de pegar o oxigênio para usar lá no final da respiração e permitir a formação de ATP bonitinho, você deixou de pegar o gás oxigênio e o pouco gás oxigênio que ainda está chegando lá, ele não está conseguindo participar da cadeia respiratória, na respiração celular, porque tem monóxido de carbono bloqueando a mitocôndria. Então, se a gente bloqueia a mitocôndria e bloqueia as hemácias, a gente tanto bloqueia o transporte de gás oxigênio quanto bloqueia a utilização. Para que serve a respiração celular? Serve para a produção de ATP. E aí o teu cérebro é um dos primeiros caras que começa a sofrer com essa baixa produção de ATP. Primeira reação, tem que reduzir esse metabolismo. É parada de emergência, é meter o dedo no botão do reset do computador. Então, normalmente, numa situação dessa, quando você começa a ficar respirando demais monóxido de carbono, inspirando demais monóxido de carbono, o cérebro desliga. E você desliga e desmaia. Desmaia. E esse desmaio pode virar coma muito rápido. E esse coma pode virar morte muito rápido. Então, quando a gente pensa no monóxido de carbono, ou no cianeto, por exemplo, que tem um processo muito simples e muito parecido também, vamos pensar em gases que bloqueiam o transporte de gás oxigênio por terem uma ligação muito mais forte com a hemoglobina. Um nome importante para a gente não confundir. Quando o CO2, quando o gás carbônico se conecta à hemoglobina, a gente fala em carbohemoglobina. Quando o monóxido de carbono, o CO, se conecta à hemoglobina de forma estável, a gente fala em carboxihemoglobina. Não é carbohemoglobina, é carboxihemoglobina. Você vai parar de me ver agora durante um segundo que eu preciso abaixar para pegar meu negócio aqui de passar os slides. Voltei! Alegria, que tinha caído no chão. Então, não pode confundir esses dois nomes, tá? Carbohemoglobina e carboxihemoglobina. A carbohemoglobina é normal, você forma isso o tempo inteiro no seu sangue. A carboxihemoglobina que não é nada saudável. Tudo bem? Rod, algo? Não? Beleza. Então vamos lá. Galera, para que serve o íon bicarbonato que eu tinha comentado com vocês, que é uma das formas de transportar o CO2? Ele é um cara que vai regular o pH do sangue. Essa curvinha preta aqui, ela está mostrando o pH normal do sangue, que fica em torno de 7,4. Esse pH é o pH normal do sangue, pH médio do sangue arterial. Só que esse pH ele pode ser deslocado ou para a esquerda, né, essa curva deslocada ou para a esquerda ou para a direita. Quando há esse deslocamento? Esse deslocamento há quando você acelera demais a sua ventilação, ou seja, quando você respira rápido demais, aquela respiração cachorrinho, quando tu dá um pique para pegar um ônibus, por exemplo, tá cansado, ou quando você está muito lento e começa a respirar muito devagar. Quando você faz o... e a sua respiração é muito profunda, isso também altera o pH, isso também desloca essa curva. Não quero que você se preocupe com a curva se deslocando, quero que você se preocupe com o efeito disso. Galera, quando você prende a respiração, só faz esse efeito agora. Prende a respiração, inspira fundo, prende a respiração, trava. Quando tu trava, deixa ele travado até o momento que você conseguir. Não até morrer, de preferência antes disso um pouquinho. Mas não dá, é isso que eu ia falar, não dá pra acontecer isso também. Eu tentei. Você tentou já? Você tentou se matar assim, tava triste. A Marília Gabriela falando ao fundo é o Viug, vocês já conhecem pela voz, né?
Trava a respiração. Quando você soltar essa respiração, que você não estiver mais aguentando prender, sua respiração, muito provavelmente, ela vai estar acelerada. Essa respiração acelerada tem um único motivo, galera. Quando a gente inspira, que a gente faz a gente joga oxigênio para dentro, deixa as células fazerem a respiração celular e o resultado da respiração celular é a produção de gás carbônico. Quando tu trava, esse gás carbônico não sai. Esse gás carbônico começa a se acumular no sangue. Se esse gás carbônico começa a se acumular no sangue, você forma mais íon bicarbonato, uma reação química direta. Quanto mais gás carbônico, mais íon bicarbonato. Só que para formar o íon bicarbonato, tu soltou íon H+. Se está aumentando a quantidade de H+, no sangue, o que vai acontecer com o pH do sangue? Esse pH ele vai cair. É o que a gente chama de acidose metabólica. Então, quando a gente trava a respiração e depois solta, a ideia de hiperventilar, de respirar muito rápido, é justamente jogar esse excesso de gás carbônico fora. O contrário aconteceria quando você respira bem devagarzinho, que é para equilibrar uma falta de CO2. Então, na verdade, nosso ritmo respiratório, que é controlado por esse cara aqui chamado de bulbo, ele não é um cara que percebe a quantidade de oxigênio que tem no sangue. Ele percebe a quantidade de íon bicarbonato que tem no sangue. Você não respira mais rápido ou mais devagar porque precisa de mais oxigênio ou menos oxigênio, mas sim para equilibrar o pH sanguíneo. E equilibra-se isso através do bicarbonato. Então, ele está faltando ou está aumentando, o bulbo dispara uma respiração mais rápida ou mais lenta. E isso é, obviamente, um processo involuntário. Tudo bem? Sistema nervoso autônomo trabalhando por aí. Galera, para a gente já se encaminhar para o final e eu não atrapalhar demais as próximas aulas. A pergunta que foi, acho que da Bia, não lembro agora, Rod, acho que foi a pergunta da Bia que tinha perguntado sobre hiperventilação, diferença de ventilação para hematose, acho que foi isso. Bom, se não foi Bia... Beatriz, né? Eu tô cheio de intimidade aqui, tô igual o Rômulo, né? Tô aqui da íntima. Que a Beatriz virou Bia agora. A Bia, agora já foi também, né? Já virou íntima, a Bessa? A Bia, ela tinha perguntado essa diferença de ventilação. O que é o ventilar? Encher, esvaziar pulmão. Arthur, dá aquela moral agora, aquele negócio que a gente tinha combinado. Se liga. Como é que a gente... Deixa eu passar pra cá, já que você tá entrando pelo outro lado. Tô explicando pra eles o processo de respiração. Por que você tá com a manga dobrada? Sou forte? Apareceu o bíceps. Não, é pro personagem que vai entrar daqui a pouco. Ah, tem um... Ah, Na tá. verdade tem um Tem um negócio preparado. Surpresa. Para! Negócio meio assim de João Kleber. Tá bom. Estamos explicando para eles o negócio do movimento respiratório. A parada é o seguinte, para a gente respirar, a gente precisa de 2 músculos atuando, tá? E a gente não controla isso de forma voluntária normalmente, ainda que isso seja possível até um certo limite, que era o que o Vigo estava falando. Esses músculos são o diafragma, que está aqui na base, né, embaixo das nossas costelas, separa todo o tórax de todo o abdômen, e os músculos que a gente tem aqui entre as costelas. Quando a gente está expirado, se você soltar todo o ar, você coloca a mão assim na costela do lado, você solta todo o ar, você vê que a sua costela vai ficar levemente inclinada para baixo. Quando faz o... ela fica levemente inclinadinha para baixo. Quando você vai inspirar, essa costela ela vai dar uma subidinha, quase como se fosse um flapzinho de avião. É verdade. Sacou? Por quê? Essa musculatura aqui, que a gente chama de musculatura intercostal, junto com o diafragma, os dois caras têm que contrair. Repara, quando o diafragma ele está relaxado e ele contrai, esse cara ele desce. Na verdade está ao contrário aqui. Quando ele está relaxado e ele contrai, ele desce. Ele estava mais alto, ele desceu. O que acontece com o espaço dentro do teu tórax? Você estava lá em cima do diafragma e ele desceu, o espaço dentro do tórax aumentou ou diminuiu? Aumentou. Aumentou, o espaço aumentou, o volume ali dentro aumentou. Certo. A mesma coisa a musculatura intercostal. Se tuas costelas estavam todas para baixo, aquele papo que você vai jogar um charme na menina, né? A menina tá lá longe, tu dá aquela... Sim. Pra ficar com o peitão lá na frente. Ou seja... Dobra a manga da camisa. Dobra a manga da camisa. Quando a musculatura intercostal contrai, além do diafragma ter abaixado, as tuas costelas foram lá na frente. Sim. O que aconteceu ainda mais com o volume interno do teu tórax? Diminuiu. Não, perdão, é porque daqui pra cá. Desculpa, eu te sacaneei. Tá. O volume aumentou. Sim. Então o diafragma abaixou, as costelas foram lá na frente, o volume interno aumenta. Aí, e agora é isso que eu te pergunto. Se a gente está pensando em puxar ar de fora para dentro, por que aumentar o volume dentro do seu tórax poderia puxar o ar que está do lado de fora para dentro dos seus pulmões? Porque o volume ele é inversamente proporcional à pressão, né? Se a gente imaginar, por exemplo, que a temperatura não está mudando aqui. Não seria um problema. Uma transformação isotérmica, uma lei de Boyle, pressão e volume são inversamente proporcionais. Então, se você aumenta o volume, consequentemente, você diminui a pressão. Show. E aí, aquela lógica básica dos gases. Um gás, ele quer ficar num lugar que está muito pressionado ou num lugar que ele está mais confortável, mais frouxinho? A pressão tenta se igualar. Tenta se igualar. Então, o que acontece? Quando o diafragma, ele contrai
e a musculatura intercostal contrai também, o volume interno do tórax aumentou. Isso faz com que a pressão dentro dos nossos pulmões fique mais baixa do que a pressão atmosférica. O que vai acontecer com o ar? E aí o ar entra. O ar entra, você inspira. Para fazer o contrário, é só relaxar. E aí não precisa dar estímulo nenhum, a musculatura relaxa O automaticamente. ar ele tem um movimento espontâneo da onde? De maior pressão para o local de menor pressão. Show? Isso justifica esse movimento respiratório controlado pelo bulbo de forma involuntária. Show de bola. Show de bola? Excelente. Muito obrigado, Ó, mestre Arthur. Dá aquela joga. Eu comento essa parada, sempre esqueci até de falar, mas essa parada já aconteceu comigo, cara, de forma muito escrota. Eu fui dar um papo assim na menina, né? Isso garoto ainda, assim, eu devia estar, sei lá, isso eu devia ter. Ah, não, mas eu tinha, sei lá, uns 11 anos nisso, cara. Eu era um moleque. Era um molequinho. Você tinha 11 anos. Eu tinha uns 11 anos. Ia dar ideia. Olha aqui, ia dar ideia com 11 anos. Não, é sério. Pô, mas é que você não tem. Com 11 anos, tu não tem prática qualquer, né? Aí eu lembro disso, né, cara? Aí, cara, a menina tava assim à distância. Jogo é jogo, treino. Jogo é jogo, treino é treino. Não, cara, mas é sério. Eu joguei o peito lá na frente, né? Dei aquela inspirada funda e fui. Só que a garota devia estar, sei lá, uns 10 metros de distância. Moleque, eu travei a respiração e fui. Quando eu cheguei perto dela, que eu tinha que me apresentar, eu fiz assim, ó. Tipo, falta de fôlego, total. Obviamente, não preciso te contar o resultado. Eu não perdi o BV com essa menina, né? Não foi a primeira menina que eu beijei na minha vida, né? Bom, rapaziada. Rodrigo, como é que a gente tá de tempo? Acabou já, né? Estourou. Só quero mostrar um vídeo rapidinho. Olha esse videozinho que legal, mostrando a dinâmica respiratória. Isso daqui é o corte do diafragma, tá? Então ele vai mostrar pra você o diafragma localizado na base do tórax. Aqui em cima estão os pulmões. E aí as costelas refletidas, daqui para baixo ele vai mostrar o que teria dentro da sua cavidade abdominal, tá? Bom, os pulmões, o pulmão esquerdo ele é dividido, o pulmão direito é dividido em 3 lobos, né, em 3 pedaços, o pulmão direito em 2 pedaços apenas, em 3 lobos. E a ideia é justamente explicar o que acontece. O diafragma, quando ele contrai, esse diafragma ele vai abaixar, ele vai empurrar tudo que está dentro da barriga para baixo. Então ele contraindo, tudo que está dentro da barriga, do abdômen, fica contraído também. Quando ele relaxa, ele sobe. Então, ó, vai contrair, a barriguinha vai ficar pressionada. Só que isso abre mais espaço para os pulmões. Então, quando o diafragma ele abaixa, quando o diafragma ele contrai, os pulmões eles se expandem, entra ar. Show de bola? Isso aqui está mostrando, obviamente, por 1,5 milhão de ângulos diferentes, está parecendo tirateima da Globo, mas está mostrando justamente esse efeito de contração. Está impedido. Aqui está mostrando o efeito sinérgico da musculatura intercostal. Quando a musculatura contrai, as costelas sobem. Então, contraiu, a caixa torácica se expande, aumenta o volume interno, aumentando o volume, diminui a pressão, o ar entra. E pra fechar, agora sim tem música. Porque a música tá muito melhor. Porque vocês pediram e vocês roubaram com o Rômulo. Eu queria ver vocês fazendo sozinhos, que estavam tomando uma surra lá. Eu fiquei pensando assim, né? Na verdade, o Viug me ligou e falou assim, Adilson, a aula da semana toda é grátis. Eu falei, então eu preciso me exibir. Eu sou uma pessoa parecida. Quero holofote, quero luz, quero iluminação. Eu falei assim, vou fazer uma musiquinha pra galera, pra poder dar um relax, pra poder descontrair, pra poder facilitar. Aí eu peguei aquela música da Anitta. Viug que é um cara popular, um cara que, apesar de rico, ele é um cara que tá apegado às classes sociais mais baixas. Ele é um cara que conhece aquela música assim, vem, fica à vontade, vai, se orienta, noite toda. Sabe qual é essa música, Arthur? Sim. Sei? Então, aí eu fiz uma paródia aqui com o sistema respiratório. Ó, chega, estufa o peito com... Não, como é que é? Não é porque no ritmo não é esse assim, não. Não começa assim. Falei que a nossa tava melhor. Olha aí! Não, pera aí! Não me... Pô, assim eu fico com uma pressão muito interna. Você sabe que quando aumenta a pressão... Não sei mais. Como é que é o ritmo? Tem que puxar o ritmo de novo. Com vontade pra fazer. Não, eu perdi o ritmo. Bota a música, acha aí. Eu esqueci Fazer o pulmão e encher. Eu esqueci o ritmo do primeiro verso, cara. Aqui no celular deve ser isso? Acho que é. Fazer o pulmão e encher. Chega, estufa o peito. Pô, é porque eu fiz a música ainda agora. Fica calmo. Fica calma, gente. Isso acontece. Quem sabe faz ao vivo. Eu montei a música ainda agora e esqueci o ritmo do primeiro verso. Isso acontece. Qual é o nome da música? Cara, boa pergunta. Porra, aí tá aí. Pô, tu escreveu Tutube, cara. Tutube não dá também, aí tu me quebra. Isso aí vai. Pô, joga Anitta, deixa à vontade. Então. Vou te enlouquecer, sei lá. Coloca assim que vai aparecer. Fiz a música especialmente pra minha esposa. Não parece, não. Volta um. Vê se acha aí, gente. Vamos botar essa internet pra funcionar, que a gente tá com tempo.
Ritmo perfeito, pode ser? Não é essa não. Cara, foi a primeira que apareceu. De repente é essa, cara. Vem, fica à vontade. Escolhe aí, vê Não é essa aqui não. Só um minuto, galera. Vem cá, que eu não tenho habilidade. Eu não posso. Porque tu tá... Como é que volta aqui? Não marca não, porque Porque tá... não tá botando dinheiro, não é essa não. Bota R$1 aqui. Não bota R$1 no bolso de vocês, no meu sim. Pera aí. Tu vai meter essa bronca de... Moleque, imagina isso, né? No meu talento. No meu talento! Meu talento! Eita, não, tô aqui, ó. Achamos No meu talento. Eu queria... um MC Guimê, cara. Pô, é porque é um Tinha clássico. Que ter falado que era isso. Eu sabia. Clássico. É um clássico. É um clássico. Um clássico do cancioneiro brasileiro, do cancioneiro popular. Vamos lá, vamos botar aqui. Bota aqui. pra ouvir. É um clássico do MPB. Bota perto do microfone aí que eles vão ouvir. Só o iniciozinho. Que isso? Uma vontade pra fazer pulmão encher. Agora eu peguei. Agora foi. Pô, Rodrigo, tu tinha que ter falado isso 15 minutos atrás. Muito obrigado. Então, é porque você não pode aparecer na câmera, né? Agora foi. Pensando em dinâmica respiratória sempre, tá? Tem que ter um mínimo de contexto. Vocês que estão aí no background, por favor, ajudem. Chega, estufa o peito com vontade pra fazer o pulmão encher. Pra fazer o pulmão encher. Peito a estufar, gás O2 chegar na humildade pra homeostase acontecer. CO2 não vai esquecer, alvéolo vai obedecer. Hemácia mais perto, pressão tá metade. Filtrou ar na sua traqueia toda. Vibriça da hora, mas não movimenta. Já com cílios eu fico de boa. Hemoglobina transportar, não dá defeito. Não pode hiperventilar, pH é perfeito. Se for o CO a entrar, tu fica lento. Cuidado pra não desmaiar no movimento. Olha só, já vou cantar amanhã. Só precisava dar primeiro verso. Eu sou assim. Eu precisava. Sabe qual é a música? Que assim, eu preciso de um Lá menor. Eu precisava do Lá menor pra pegar o resto aqui. Aquele negócio assim, né? Galera, espero que vocês tenham curtido. Não, pô, agora. Se você tem que cantar, é mole. Eu quero ver a performance anitesca da Eu só não faço a performance, vou te explicar o porquê. Porque essa câmera só pega do meu tórax pra cima. Se ela tivesse aqui pra baixo, é porque essa música, o clipe, é a Anitta fazendo um strip. Se tivesse tudo, eu faria. O professor Adilson fez o quadradinho antes da aula. Podcast! Eu recebi uma informação aqui agora do além para lembrar a vocês, amores da minha vida, que hoje tá uma bagunça, esqueci do It's Time, nada tá acontecendo aqui. Esqueci da letra. Queria lembrar o seguinte, estamos na semana, num momento importante de proximidade cada vez maior do seu Enem, só porque só você vai fazer. Então, não esquece que no blog tem a coluna Minha Profissão, com o podcast para que você, amor da minha vida, consiga ficar mais afim, mais aconchegado, mais sem dúvida de que carreira escolher. Então, lá no podcast Minha Profissão, a ideia é, eu entrevisto um sujeito, ou dois, ou quiçá três. Eu tá atrapalhando não, tá, Vilg? Não tá atrapalhando não! Eu entrevisto um ou dois sujeitos, profissionais de uma área em particular, né? Então, um fisioterapeuta, um médico, um jornalista, um designer. Entrevista esses caras para eles explicarem, pô, o que faz um profissional, como é que é a faculdade, que disciplina que pesa, que disciplina que não pesa, mercado de trabalho funciona, paga bem, não paga bem, faz concurso, não faz concurso, pô, o mercado particular é aquecido, como é que isso funciona? É isso que você vai encontrar quando você acessar blog.proenem.com.br, for lá nas colunas e escolher Minha Profissão. Acessa como um todo, dá uma zapeada lá em todas as colunas para ver o que a gente tem de informação bacana para você. Mas especificamente no Minha Profissão, dá uma olhada no texto e principalmente ouve o podcast para você ficar mais próximo da carreira ou decidir qual carreira que tu vai escolher. Demorou? Rod, é isso? Tem umas perguntinhas aqui no Twitter, eu pedi pra você responder. Respondo no computer. Valeu. Tudo bem? Então, galera, um prazerzaço. Pô, agora na boa, eu fiquei até com um pouquinho de inveja, porque vai rolar uma aula agora que vai ser animal. Não pelos professores, mas pela matéria. A aula vai ser top. Não vai ser tão top quanto a minha aula ontem com o Ramon, porque a qualidade dos professores era superior, né? Tem isso também. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, sério. Queria aqui ficar. É porque eu tenho que, fazer 1 milhão de coisas, senão o chicote estala. A Renata tá me cobrando um monte de material que tá atrasado. Mas eu queria ficar aqui até pra assistir a aula, pra participar da aula, pra brincar na aula, pra, descontrair e fazer um negócio. Galera, um beijo, prazer estar com vocês. Tchau!
ProEnem, a preparação que vai além.